E aí pessoal, tudo bem? Vamos falar aqui de mais uma funcionalidade do Acronis Cyber Protect Cloud, que é o filtro web, né? O filtro web que faz parte também do pacote avançado, tá? E onde a gente pode, por exemplo, né, a gente pode usar essa ferramenta justamente para filtrar ali quais são o conteúdo web que os nossos colaboradores, né, que nossos computadores podem acessar, tá? Na nossa rede. O filtro web ele é muito importante, né? Isso, principalmente, por exemplo, no caso do Acronis, para empresas, por exemplo, que não contam com Next Generation Firewall, né? Que não contam com proxy para fazer esse filtro ali na borda, né? Entre o equipamento de porta ali que fica entre a internet e a rede interna, e o famoso firewall, né? Então, a empresa que não tem um firewall que faça esse tipo de controle, o Acronis Cyber Protect, né, cai como uma luva, porque ele tem uma funcionalidade, essa funcionalidade com várias categorias de website, inclusive, onde o bloqueio é feito diretamente no computador, né, feito diretamente ali nos dispositivos, computadores, servidores, tá? E o conteúdo, o filtro, né, de conteúdo web, ele é muito importante porque é uma das, digamos, é uma das ferramentas que a gente usa para fechar, né, vulnerabilidades, porque a gente acaba impedindo que nossos computadores acessem, por exemplo, sites nocivos, né, sites, por exemplo, de malware e até mesmo outros sites que prejudicam a produtividade ali da empresa, que prejudicam inclusive o consumo do link de internet, né? Então, por exemplo, evita um excesso ali de consumo, por exemplo, com vídeos, torrents e outros conteúdos que venham ali a comprometer a banda do nosso link de internet, né? E além disso, como eu falei antes, é questão de segurança, ou seja, eu consigo ali impedir que minhas máquinas saiam para redes maliciosas, por exemplo, né, redes de conteúdos maliciosos, protegendo aí minha rede, né, meus computadores, evitando que eles baixem, né, malwares, por exemplo, evitando que eles baixem arquivos que venham comprometer a minha rede de computadores, tá? Então, entrando aqui no portal, né, aqui no meu tenant do Acronis, eu tenho ali meus dois computadores, né, meus duas máquinas, e aí eu tenho aqui em planos, eu tenho um plano de proteção chamado servidores, e é no plano de proteção onde eu faço a configuração do filtro web, né? Do famoso web filter, né? Como a gente conhece aí normalmente, né? Então, eu clicando aqui em servidores, no meu plano de proteção, que já, inclusive os meus dois dispositivos fazem parte desse plano de proteção. Lembrando que no canal temos mais vídeos técnicos sobre o Acronis, inclusive um falando somente sobre plano de proteção, como criar o plano de proteção e fazer os ajustes desse plano, tá? Vamos focar aqui, eu vou editar esse plano de proteção para focar justamente na funcionalidade de Web Filter, tá? Que é esse aqui, ó, filtragem de URL. Beleza? Então, ao clicar aqui, né, na setinha, eu tenho aqui acesso a site malicioso, por padrão já é bloquear, né? Porque o que são sites maliciosos? São sites normalmente que contêm malwares, né? Sites que contêm conteúdos ali nocivos que podem comprometer minha rede. Sites que têm vírus, por exemplo, né? Códigos maliciosos, enfim. Então eu posso tanto deixar configurado com bloquear, como sempre perguntar ao usuário. Ou seja, o usuário ele vai tentar acessar um site malicioso. Às vezes ele nem sabe, ele está tentando acessar um site ali que o Acronis vê que é né, ele percebe que é um site malicioso, que tem conteúdos que podem causar danos na rede, e aí ele vai perguntar ao usuário, ó, ele vai dar um alerta, né, ele vai mostrar um alerta no browser dizendo, ó, você está tentando acessar um conteúdo malicioso, você quer continuar mesmo assim? Aí ele vai dizer que sim ou não, né? Então, para a gente evitar esse tipo de situação, evitar que por acidente, por exemplo, o usuário diga que sim, que quer acessar e de repente baixa ali um código, um conteúdo malicioso, eu venho aqui e coloco para bloquear, tá? Para bloquear logo de cara conexões, né, conteúdos maliciosos que venham por HTTP ou HTTPS, ok? E aí eu boto aqui como feito, né? E ele já está aqui, ó, acesso a site malicioso, bloquear. Só que aí eu tenho as categorias dos sites aqui, ó, que eu posso
permitir ou negar. Por padrão ele deixa tudo como permitir, tá? Então tenho várias categorias aqui, ó, várias, tá? Ó, pornografia, portais, rádio, religião, armazenamento online, né? Os famosos o OneDrive, por exemplo, Dropbox. Se você quiser evitar fuga de informação, por exemplo, para conteúdos na nuvem, né? Aliás, para drives na nuvem, você pode, né, botar aqui negar o armazenamento online, por exemplo, tá? E entre outros, ó, entre outras categorias, certo? Então tem várias, né? O Acronis, né? O portal da Acronis tem muitos sites catalogados, né, dentro de cada categoria, tá? Então eu não preciso sair clicando, aliás, criando uma lista de sites que eu quero negar e cadastrar, tá? Eu deixo só selecionar a categoria que o próprio Acronis se trata de fazer, aliás, se encarrega, né, de fazer o bloqueio dos sites que se encaixarem nessas categorias, tá? Jogos de azar, jogos, ó, normalmente a gente bloqueia jogos também, né, para que as pessoas não fiquem usando o link de internet para jogar, por exemplo. Hackear, ou seja, conteúdo hacker também, eu posso, né, de repente alguém quer entrar num site de conteúdo hacker para, enfim, aprender a invadir computadores, algo nesse sentido, então eu vou proibir, eu não quero que ninguém na minha empresa, né, use e acesse esse tipo de conteúdo, tá? Atividades ilegais, downloads ilegais, por exemplo, troca de mensagens, instantâneas e assim vai. Redes sociais, vamos colocar aqui, por exemplo, redes sociais e conteúdo adulto também, vou negar aqui, vou negar. Então são exemplos, né? Aqui pornografia, vou negar. Vídeos, não quero que acesse o YouTube, por exemplo, que aí o YouTube consome muito minha banda e o pessoal fica perdendo tempo assistindo vídeos, assistindo Netflix, por exemplo. Eu posso barrar aqui também, entre outros, enfim, entre outras categorias. Então, por exemplo, eu coloquei aqui redes sociais, né? Redes sociais foi um dos que eu marquei, tá? Negar. Ao clicar aqui em feito, salvar, ele já vai aplicar automaticamente essas configurações de filtragem do URL, ele já aplica de imediato em todos os computadores, né, que fazem parte desse plano de proteção. Então, por exemplo, se eu acessar aqui a minha máquina, né, essa máquina faz parte desse plano de proteção. Deixa eu tentar aqui, por exemplo, acessar o Facebook. Ó, já não consigo acessar, tá? Ele não deixa acessar, ele não está mostrando uma mensagem, né? Não está mostrando uma mensagem personalizada de que se trata de um bloqueio, mas realmente o bloqueio aconteceu. Tanto é que se eu vir aqui em atividades, ó, já vai aparecer aqui, quer ver? Se eu vir aqui vem aqui no painel, ó, alertas. Ele já me mostra aqui, ó, que a máquina Cyber 002 tentou sair para o Facebook, tá? E foi bloqueado. A proteção de web bloqueou a URL relacionada à categoria proibida. Vendo que o negócio aqui está funcionando, inclusive mostrando qual navegador, né, qual browser está sendo usado. No caso aqui o Chrome, né? Então vamos testar outro aqui, por exemplo, vamos colocar aqui Twitter, né? Mesma coisa, né? Está na categoria de mídias sociais, ó. Bloqueado, certo? Então, se eu vir aqui, se eu só dar uma atualizada aqui nos alertas, Twitter bloqueado, categoria redes sociais. E se eu quiser bloquear um site específico, eu tenho como bloquear ou liberar um site específico? Tenho, independente de categoria. Você vem aqui, mesmo esquema aqui no plano de proteção, vou lá, né, edito esse cara. Olha o que eu vou fazer, eu vou vir aqui, por exemplo, e vou dizer que vou bloquear, tá? Vou botar aqui, ó, em exclusões, tá vendo? Tem aqui exclusões, vou clicar aqui, vou colocar site, posso colocar sites confiáveis, que aí eu posso dizer quais são os sites que podem ser acessados, né? Por exemplo, eu bloqueei a categoria mídias sociais, mas eu quero que só o Twitter seja liberado, então eu posso colocar aqui o endereço do Twitter. E aí ele vai bloquear todas as outras mídias sociais, porque eu selecionei essa categoria, né? Lá no plano de proteção. E só que aqui eu estou colocando como confiável o Twitter, então ele vai liberar só o Twitter, tá? E se eu colocar aqui, por exemplo, bloqueado aqui, ó, eu vou dizer que eu quero bloquear um site específico, vou dizer aqui, por exemplo, terra.com.br, ok? Vou colocar aqui terra.com.br.
Feito. E salvar. Já volto lá para o meu computador, deixa eu ver se ele já pegou, né? Aí, URL bloqueada, certo? Eu tentei acessar, ó, a página que você deveria acessar está na lista de bloqueios, ó, bloqueada por Acronis. Ok? Terra.com.br. Então já foi instantâneo, né? Eu faço um ajuste de um console na nuvem, né? E automaticamente esse console, quando eu salvo, ele já manda essa informação, essa política para a máquina, né? Pela internet, ele vai lá, entra na máquina pela internet, aí conversa com a gente e diz, ó, bloqueia isso aqui. E aí automaticamente a máquina já está recebendo essas instruções do agente para bloquear o terra.com.br, né? E aí, voltando aqui para o painel, em alertas, eu vou ver também um alerta relacionado ao Terra. Tá? Ele colocou aqui, proteção web bloqueou uma URL maliciosa, né? Mas não é bem maliciosa, né? Eu estou colocando justamente como um bloqueio, eu quero bloquear aquele site, e aí ele coloca como maliciosa porque ele entende que você está bloqueando porque realmente não é interessante, ou seja, porque você vê que aquele site é uma ameaça para sua empresa, tá? Ele mostra aqui o endereço IP, ó, ele mostra aqui o endereço IP e também o navegador que está sendo usado, no caso aqui o Chrome, né? Beleza? Então é isso, pessoal, é simples, né? Trabalhar com Web Filter no Acronis, né? Fazer LM filtragem web, é simples, né? Então vocês viram aqui, tá? Que é bem tranquilo de tratar e ele realmente responde, né? Realmente o que eu configurar aqui vai ser acatado, né? Ok? E isso, como eu falei, é uma ajuda importante para que a gente ali otimize o uso do nosso link de internet, né? Para que evite ali, por exemplo, que as pessoas sobrecarreguem o link acessando conteúdos que não são produtivos, e além disso eu protejo a minha rede contra conteúdos maliciosos. Eu tenho um web filter que ele vai filtrar direto na máquina conteúdos maliciosos, né? Ou seja, as máquinas não vão conseguir sair. Se de repente um malware é instalado no computador, né? Tem um malware que entra ali no computador e ele não está usando o plano de proteção de anti-malware, por exemplo, né? Se eu estou, por exemplo, com a configuração do plano de proteção de anti-malware aqui desmarcada, por que eu posso estar desmarcado? Porque eu posso estar usando, por exemplo, de repente um outro antivírus, uma outra solução de outro fabricante. Então eu desmarco isso aqui, que é para não conflitar, tá? Para que o Acronis ele não conflite com a solução de antivírus que você tem no computador. Mas aí eu desmarco aqui e marco a filtragem do URL. De repente um agente malicioso se instala na máquina. O antivírus que você usa, ele não conseguiu pegar esse agente malicioso. Ele tenta sair para um site lá de conteúdo malicioso, então ele vai morrer no web filter, né, do Acronis. Você tem dois agentes na máquina. Você tem o agente do Acronis, né, para atuar com filtragem de URL, e você tem o agente do antivírus lá de terceiro, de outra marca, que você instalou justamente para fazer a proteção do computador, só que infelizmente por algum motivo um agente malicioso se instalou lá, o antivírus não viu e esse agente está tentando sair para a internet para acessar aquele site, né? Para acessar aquele conteúdo malicioso. Então ele vai cair aqui na filtragem do URL do Acronis, que não vai deixar sair, tá? Ou seja, você tem uma camada de proteção a mais aí para os seus dispositivos. Por isso que isso é bastante importante. A gente evita, né, que os computadores acessem esses sites maliciosos e baixem conteúdos que venham aí a comprometer a rede, ok? Beleza? É isso aí. Mais uma vez, obrigado pela paciência, obrigado por assistirem. Relembro que no canal tem mais vídeos, e se você ainda não tem o Acronis Cyber Protect Cloud na sua empresa, sugiro que adote, né? Faça assinatura do produto, da solução, né? Ele é mensalizado, os preços são muito agressivos, né? Bem baixinhos. Entre em contato conosco, que a gente pode conversar sobre um projeto de segurança de informação, um projeto com o Acronis Cyber Protect Cloud, para proteger ali a sua rede, né, tanto com a parte de anti-malware, como também com a questão de backup em nuvem, né, proteger ali os dados dos seus servidores, por exemplo, e até de desktops, que precisem também de backups de dados importantes, ok? Um grande abraço e até o próximo vídeo.